Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. Estamos prontos para colocar mais um episódio no ar, então confiram rapidamente os destaques dessa edição. Faz tempo que vocês me pedem para esclarecer um assunto que pouco se fala a respeito. Qual é a melhor relação custo-benefício por quilômetro rodado, etanol ou elétrico? Pois fui buscar um nome renomado, independente, para esclarecer tudo para vocês. Fiquem conosco que já vão saber. E quais são os carros mais comprados pelas locadoras atualmente? O vice-presidente da ABLA em pessoa, o Paulo Miguel, vai contar tudo para nós. Se você trabalha em uma empresa da indústria automotiva que trata o assunto ESG a sério, Viviane Mansi traz detalhes sobre o lançamento de um serviço incrível. E no quadro Entrevista, vamos atender mais um pedido bastante especial de vocês. Em um momento de tanta transformação tecnológica, vamos conversar com o gerente global de conectividade e mobilidade da Ford, na América do Sul, o Luciano Dremaier. Vocês já sabem, não importa se trabalham na indústria ou estão interessados em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe dicas para fazer uma boa compra. É aqui no Papo de Garagem que vocês vão encontrar o conteúdo que precisam para ficarem sempre muito bem informados. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemak e Unidas, e apoiado pela Abla, Fenalto e a BVE. Visite o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, para variar, estamos com a agenda cheia de muita informação de qualidade para vocês. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando para frente, eu tenho um novo desejo. Ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Para começar nosso quadro Resenha, tenho o prazer de chamar o amigo Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, para nos atualizar sobre o mercado de locação. Lembrando que este quadro tem o patrocínio da Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Grande Paulo, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Ô Bacelar, é um prazer estar aqui e poder falar com vocês novamente. Muito bom, Paulo. Você sabe que o prazer é sempre todo nosso de ter você aqui conosco. Então, pelo que eu tenho acompanhado com o Milad, as vendas diretas permanecem levemente abaixo de 50% do total. Porém, como o volume de vendas totais subiu significativamente no mês passado, imagino que o número absoluto das compras de vocês também tenha subido. Vocês já passaram das 300 mil unidades acumuladas nesse ano? E uma outra dúvida que eu tenho, olhando para o ano passado, foi justamente em agosto que o volume de vendas diretas começou a subir de maneira mais significativa. A gente pode esperar o mesmo fenômeno esse ano? Ah, com certeza, Bacelar. Eu espero isso, e se olhar para esses números, realmente o segundo semestre sempre foi mais forte nas compras do setor. E ainda acredito que chegaremos ao patamar de compra de 600 mil veículos esse ano, próximo do que foi o ano passado. Sabemos que o varejo aumentou por conta da liberação de crédito à pessoa física, mas vamos ver até onde isso vai, né? Já temos sinalização não muito positiva sobre a política de juros para o futuro, mas esse mercado sempre nos surpreende. Vamos ver o que temos para os próximos meses. É verdade, Paulo. Inclusive, a gente falou bastante sobre essa questão de juros no episódio anterior, na análise dos novos e usados. E, obviamente, se reflete também no mercado de vocês, né? Agora, com relação ao ranking de veículos mais comprados pelas locadoras, você sabe, como sempre, os nossos autoespectadores ficam aqui ansiosos para saber os modelos preferidos de vocês, como um bom indicador de preferência para eles, né? Quando nós analisamos os novos junto com o Milad, a gente percebeu, em julho, a Estrada teve uma performance excepcional, enquanto o Onix e o HB20 não foram lá tão bem. Foi parecido com vocês também?
Alô você, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, passamos daquela época em que o cenário mensal de vendas de veículos se mantinha durante os meses, né, com pouquíssimas variações. A gente tinha claro durante o ano quais seriam os carros que ficariam no topo. Agora, todo mês mudamos os modelos específicos de cada montadora. Acredito que isso também acontece por conta da programação. Mas esse mês tivemos no topo o Polo Track manual. E a Estrada voltou ao ranking dos 10 mais. Esse carro sempre teve uma boa performance no setor. Quanto ao Onix, esse mês ele não apareceu no top dos 10 mais. O HB20 desceu algumas posições, mas ainda continua por ali. Vamos ver o que as montadoras reservam para as locadoras agora no segundo semestre. Porém, se a venda no varejo continuar forte, com certeza sobrará menos carros para venda direta. Isso é uma observação importante, né, Paulo? Com relação ao ranking, de todas as movimentações recentes, além das que você já mencionou, eu acho que também vale em destaque o crescimento vertiginoso do Argo, que nem figurava no ranking do mês passado, a chegada do Creta e do T-Cross nesse ranking também, e a saída do Kwid, que ocupava o 5º lugar no mês passado e saiu do top 10 de uma tacada só, né? Agora, de qualquer forma, isso tudo é mais um sinal da importância dos nossos autoespectadores acompanharem as nossas análises aqui para estarem sempre muito bem informados antes de fazer seu próximo negócio. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão. Não deixe de se inscrever no canal. Só aqui você encontra essas dicas de qualidade que vão fazer toda a diferença na hora de tomar sua decisão de negócio. Agora, Paulo, para fechar, gostaria que você atualizasse os nossos autoespectadores sobre o 9º Fórum Jurídico do setor de locação de veículos. Quais foram os destaques, na sua opinião? Marcela, nós tivemos 6 painéis nos 2 dias de evento. Falamos sobre reforma tributária, reforma do Código Civil, mediação e conciliação, a legislação de trânsito, jurisprudências do setor e um negócio que interessa muito as locadoras, que é a depreciação acelerada contábil, que faz com que você tenha um benefício maior de PIS e COFINS. Mas, trazendo resumidamente de tudo isso, o que interessou para as locadoras é que nós estamos deixando cada dia mais as locadoras cientes do que vai mudar em breve no setor, dos impactos das decisões judiciais dentro do setor e trazendo o nosso associado mais próximo para podermos, de uma forma mais clara, deixar o setor mais estruturado para todos os impactos futuros. Isso que é o mais importante, é isso que a gente vê e o que a gente trabalha no dia a dia da Abla. Paulo, eu achei uma belíssima iniciativa de vocês, meus parabéns, principalmente em momentos que a gente está vivendo a discussão de reforma tributária, é realmente importantíssimo ficar atento na vírgula, né? Uma vírgula pode fazer muita diferença no resultado final. Agora, Paulo, como sempre, né, conversa boa, vai rápido, a gente nem percebe, já estourou nosso tempo. Eu queria imensamente agradecer mais uma vez pela tua presença, por esse show de informações. Eu tenho certeza que os nossos autoespectadores estão aqui também super agradecidos por mais essa aula que você deu aqui para eles. Bacelar, é sempre uma honra estar aqui com você. Esses nossos telespectadores que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, se você gostou, quer saber mais informação, convide seus amigos para participar também, venham nos assistir. É um prazer estar aqui e poder falar desse setor com todos vocês. Muito obrigado, Bacelar. O agradecimento é todo nosso, Paulo. Aliás, pegando aí gancho, né, no que você acabou de falar, eu realmente incentivo os nossos autoespectadores a visitar o site da Abla e da Unidas. Os links estão aqui embaixo na descrição. Vejam lá tudo o que eles podem fazer por vocês. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de locação que gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões. Bom, dando sequência à nossa programação, vamos nos dedicar ao assunto ESG, chamando a nossa querida Viviane Mansi, uma das principais referências do mercado no assunto. Olá, Vivi! Seja muito bem-vinda de volta à nossa garagem. É coisa boa. Contem comigo sempre, é bom estar de volta num tema importante e com novidades interessantes hoje, certo? É verdade, Vivi. Sabe que o prazer de ter você aqui conosco é sempre nosso. Mas vamos lá para as novidades, já que você deu spoiler, né? Recentemente, o IKEA criou uma certificação ESG para o setor. O que você achou dessa iniciativa? Conta mais aí para gente.
Bacelar, eu sempre acho bacana esse tipo de iniciativa, sabe? Porque, no final das contas, toda vez que a gente tem uma oportunidade de parar, olhar para dentro, entender o que a gente está fazendo de bom, como é que a gente melhora, onde está o benchmark, isso ajuda a gente a ter melhores práticas, né? Então, essa iniciativa, especialmente do IQA, né, do Instituto de Qualidade Automotiva, se alguém teve alguma dúvida, ela vem muito nessa direção. E você sabe que na semana passada eu conversei com o Alexandre Xavier Martins, que é superintendente do IQA, e olha que foi um papo muito bacana, viu, para entender o que vem pela frente. Essa certificação que eles estão se propondo fazer, ele combina várias diferentes práticas. Então ele traz, por exemplo, informações que normalmente são enviadas para o SASB, que é o Sustainable Accounting Standard Board, traz informações que vai para o GRI, que é Global Report Initiative, ou seja, nós estamos falando de práticas globais bastante importantes para ajudar uma empresa a se posicionar. Agora, vocês têm a chance de ter isso muito perto de vocês, e não só de uma maneira isolada, né? A proposta do IQA não é apenas uma certificação. Eles têm uma série de atividades que que ajuda as empresas que têm interesse a entender melhor as suas práticas e melhorar esse processo de gestão. Então, aí que eu vejo muito valor na iniciativa. Muito legal, né, Vivi? Deixa eu até aproveitar e dar. Eu já dei os parabéns para o Alexandre, né? Um querido amigo de longa data, mas vou aproveitar aqui ao vivo também. Alexandre, eu sei que você está assistindo a gente, então de coração aqui vai de novo os parabéns para você e para a IQA, para o IQA nessa iniciativa, né? Agora, Vivi, quem é que já está engajado no tema? Olha, conversando com o Alexandre, ele comenta cerca de 200 empresas já envolvidas na trilha de sustentabilidade. A trilha é longa, né? Uma parte dessa trilha é a certificação, mas eles têm, ou seja, é todo um trabalho que é desenvolvido que passa por educação, passa por reconhecer as próprias práticas, que culmina com o processo de certificação. Então, eles têm a intenção de que, logo mais, várias dessas empresas que estão nesse processo de sustentabilidade evoluam para esse processo de certificação também. É bastante gente, Bacelar, isso é muito bom. Vivi, eu estou impressionado com esse número tão grande de empresas já envolvidas. Isso é uma notícia e tanto, hein? E como que as outras empresas interessadas podem aderir ao programa? Olha, eu mesma, quando a gente começou a conversar para trazer esse tema para cá, eu dei uma boa olhada no site do IQA, e lá, quem tiver interesse vai encontrar toda a informação que precisa. Se entrar lá numa aba específica de sustentabilidade que o IQA tem, vocês vão encontrar uma série de questões lá, tanto de diagnóstico, qualificação, sensibilização, processo de gestão como um todo. E a certificação está lá dentro. Então, o que vocês podem esperar? Se você é uma empresa, né, que fala, bom, eu quero entender melhor isso, eu quero esse selo porque isso ajuda no meu posicionamento, ajuda na minha prática, ajuda na minha reputação, porque no final das contas, um selo serve para isso, certo? Entrou ali no site do IQA, entrou no processo de certificação, o que vocês vão encontrar é uma série de perguntas, mais ou menos aí por volta de 40, 50 requisitos diferentes. Como eu disse para vocês, muito alinhados a práticas internacionais. O lado bom é que não é um material diferente das práticas internacionais, o que significa que mais e mais a gente se qualifica aqui no Brasil, não só para o mercado interno, mas também para competir no mercado global. E que eu acho isso absolutamente importante. Então, são práticas que elas estão sendo observadas do ponto de vista daquilo que faz bem em terras brasileiras, vamos dizer assim, e aquilo que faz bem, obviamente, que está sendo observado internacionalmente. O fato, gente, é que esse assunto vai separar joio do trigo, vai fazer com que muitas empresas tenham muito mais visibilidade pela qualidade das suas práticas e vai fazer também com que um grupo de empresas fique para trás. Quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só de algo que faz bem para uma reputação de empresa, sabe? A gente está falando sobre algo que ajuda a gente a competir melhor. E eu acho que é esse o ponto-chave quando a gente olha sobre o aspecto de qualidade, sobre o aspecto do produto que eu ofereço, da cadeia global que eu estou inserido, e é por isso que ele faz tanta diferença. Vivi, me chamou a atenção, né, essa possibilidade de customização de acordo com o porte da empresa, né? Porque assim habilita a participação de qualquer empresa, né? Ninguém vai ficar de fora porque não tem a chance, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Não é um questionário que seja completamente standard, né? Que não é um padrão para todo mundo. As características de cada empresa, né? Eu estou falando de empresa de pequeno porte, de grande porte, elas têm na sua natureza, de acordo com o seu produto, de acordo com a sua proposta, ela tem entregas e necessidades diferentes. E esse processo de certificação, ele tem um questionário de autopreenchimento, mas ele também tem auditoria presencial. Isso ajuda a calibrar e entender qual é o momento e a condição da empresa de seguir adiante. De novo, sempre é bom a gente olhar essas práticas, não só sobre um selo que eu vou receber, né, se eu fizer um trabalho bacana, evidentemente, mas também como é que eu posso
me beneficiar do ponto de vista de gestão, melhorando as minhas próprias práticas. E as empresas não são iguais, elas têm natureza diferente. Aliás, todo esse trabalho é feito olhando mobilidade, né, que é o grande foco dessa oferta que o IKEA está fazendo, e vocês imaginam que o que é material, ou seja, o que é mais relevante em cada tipo de empresa, varia. No setor automotivo, as questões ambientais, por exemplo, têm um peso muito forte. A depender do setor que nós estamos, se eu falasse em moda, por exemplo, você tem aí questões sociais que são muito relevantes, né, muito materiais nessa cadeia e, obviamente, se olham coisas diferentes. Por isso que é interessante que cada setor se organize para olhar em detalhes aquilo que é característico da sua própria atividade. Isso é um processo muito positivo para a gente entender como cada um pode contribuir e como cada um pode fazer diferença. Que bacana, né, Vi? Que iniciativa sensacional do IKEA, assim, os parabéns que a gente der aqui serão poucos para a iniciativa deles, né? Mas, Vivi, eu queria agradecer mais uma vez imensamente, né, mais esse show de conhecimento que você sempre dá aqui, né? Toda a tua participação aqui é realmente incrível. E certamente nossos autoespectadores aqui estão muito agradecidos também. E sem esquecer que nós vamos deixar o link do site do IKEA aqui embaixo nos comentários para facilitar o acesso a mais informações dos interessados e que todos se engajem no programa, num nobre programa como esse. Vivi, muito obrigado mais uma vez. Muito bom, gente. Eu continuo aqui com vocês. O que vocês tiverem de curiosidades sobre o tema ESG, manda pra gente. A gente busca falar um pouquinho mais sobre isso e vamos juntos. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre ESG ou mobilidade sustentável que gostariam de ver aqui? Não deixe de encaminhar suas sugestões. E agora vamos fechar o nosso resenha de hoje com conteúdo exclusivo para atender a muitos pedidos de vocês. Faz tempo que vocês me pedem para esclarecer um assunto que poucos falam a respeito. Qual a melhor relação custo-benefício por quilômetro rodado, etanol ou elétrico? E lendo 2 matérias publicadas recentemente, achei o momento ideal para tratar desse assunto. Segundo pesquisa da consultoria Kearney, publicada com exclusividade pela Autodata, cujo link encontra-se aqui embaixo na descrição, embora 91% dos carros licenciados no Brasil, números de 2022, fossem flex, o etanol ainda responde por somente 13% do consumo de combustível no país. Aspas para o sócio da Kearney, Sérgio Eminente. Mesmo nos automóveis flex, a gasolina ainda é o combustível mais usado. 73% dos carros são abastecidos com gasolina. Já esta matéria escrita pelo Henrique Rodrigues para 4 Rodas, cujo link também encontra-se aqui embaixo na descrição, fala sobre a decisão do Inmetro de equalizar a medição de consumo dos veículos eletrificados em quilômetros por litro da mesma forma que os a combustão, e usa alguns exemplos como o Dolphin Mini da BYD aparecendo com consumo urbano de quase 60 km por litro. Para nos ajudar a entender esse cenário com mais clareza, fui buscar um executivo renomado, de preferência que já tivesse trabalhado com produtos a combustão e eletrificados, para poder esclarecer tudo para vocês com uma visão independente. Por isso, temos a honra de receber o amigo Luiz Guidorzi, profissional com 15 anos de larga experiência na indústria. Pai das gêmeas Júlia e Nina, Guidorzi é formado em Marketing e Comunicação pela FAAP e pós-graduado em Business e Inovação pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Passou por diversas frentes do marketing e comunicação, começando em agência de publicidade, passando pela Meta, ex-Facebook e, principalmente, comandando o marketing de montadoras como Jaguar Land Rover e Jeep, onde liderou o reposicionamento das marcas e o lançamento de produtos de sucesso como o Range Rover Evoque e o Jeep Compass, dentre outros. Além disso, foi diretor de marketing e comunicação da GWM do Brasil, tendo sido um dos responsáveis pelo lançamento da marca no Brasil e pela sua liderança entre híbridos em 2023. Guidorzi, seja muito bem-vindo à nossa garagem e, de imediato, agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento e posição independente sobre o assunto com os nossos autoespectadores. Grande Bacelar, obrigado pelo convite. As meninas já estão com 1 ano, tá uma vida maluca aqui em casa. Mas feliz de estar aqui com vocês nesse episódio. Esse programa que eu pude ver nascer 1 ano atrás, ainda quando vocês estavam pensando no piloto. Então, participar 1 ano depois, vendo onde vocês chegaram, tudo que vocês estão gerando de conteúdo bacana para o consumidor é um mega prazer. E poder falar com as pessoas, trazer um pouco de informação que a gente foi aprendendo ao longo dos anos na indústria e principalmente ajudar a educar sobre uma tecnologia nova que está há pouco tempo no Brasil, a eletrificação. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como ela funciona e tal, e nada mais justo da gente poder compartilhar informação para ajudá-las a tomar decisões mais inteligentes, mais assertivas. Então, vamos nessa, estou preparado.
Guidorzi, é indiscutível ser motivo de orgulho nacional termos uma posição invejável no assunto biocombustíveis, onde o etanol talvez seja o grande destaque. Porém, apesar de já estarmos prestes a completar 50 anos de Proálcool, esse combustível ainda enfrenta resistências por parte dos consumidores, conforme podemos ver na matéria da Autodata que mencionamos. Ao mesmo tempo, essa discussão ganhou uma outra dimensão com a chegada cada vez mais maciça dos veículos eletrificados, conforme vimos na matéria da Quatro Rodas. Dito isso, como responder à questão levantada pela nossa audiência? Qual a melhor relação custo-benefício por quilômetro rodado, etanol ou elétrico? Vale reforçar que não vamos discutir questões de emissão e nem custo de manutenção, mas apenas o gasto com abastecimento, ou no caso dos eletrificados, com recarga. Ótima pergunta, Bacelar. Eu gosto dela porque eu nasci um pouco depois do Proálcool, na década de 80, e nasci em Ribeirão Preto, que é um dos grandes centros da cana-de-açúcar no Brasil. Então eu pude conviver na minha infância e juventude esses capítulos do etanol no país. E aí quando eu estava me preparando para o nosso papo de hoje, me deparei com uma notícia na Folha, de alguns meses atrás, até para complementar a sua introdução, de que 76% da frota brasileira é composta por carros flex. Só que desses 76%, só 30% dos flex são abastecidos com etanol. Ou seja, por mais que o Proálcool tenha essa história de 50 anos, o etanol ainda é um combustível que tem espaço no mercado, ele tem espaço para adoção, ele tem um potencial de crescimento no Brasil, né? E aí, linkando com a sua pergunta de custo-benefício, eficiência, eu quis fazer uma comparação não só do etanol com o elétrico, mas também do etanol com o eletrificado, que são os carros híbridos e híbridos plug-in. Por quê? Porque são produtos que têm ganhado espaço muito grande na casa do consumidor, né? Os consumidores estão comprando muito carro híbrido plug-in. Então é importante trazer esse tipo de informação para que eles possam ter uma gama maior de dados para tomar uma decisão mais eficiente, uma decisão mais consciente para a necessidade deles. Então, eu vou começar aqui com essa tabela comparando a autonomia de um carro etanol e de um carro eletrificado. Então, eu quis pegar carros da mesma categoria, da categoria CSUV, tá? E todos esses dados são dados de internet que eu peguei no Inmetro, peguei em dados sobre o valor médio do combustível no mês de julho, então são dados abertos a público, não tem nada mirabolante aqui, tá? Então, considerando que eu peguei um SUV que tem um tanque de 50 litros, com consumo médio de 10 km por litro, esse carro vai me gerar uma autonomia de 500 km com esse tanque, tá? Quando eu pego um carro HEV, que é o híbrido auto-recarregável, que tem a bateria pequena e não precisa carregar na tomada, que também tem os mesmos 50 litros de tanque, vai ter um consumo médio de 17 km por litro e uma autonomia total de 850 km. Quando eu falo de um plug-in híbrido, que é aquele carro que você tem uma bateria maior e também precisa ser carregado na tomada, ele tem um consumo médio de 23 km por litro e uma autonomia total de 1.150 km. Ou seja, o carro eletrificado ele tem no mínimo 1,5 vezes mais autonomia que o carro a etanol. Então já começa com essa autonomia mais alongada, tá? Isso porque eu não estou nem considerando alguns carros, alguns outros eletrificados, alguns outros plugins que foram recém-lançados que têm autonomia de 44 km por litro, que podem chegar até mais de 2.000 km de autonomia, né? Com um tanque. Então, no mínimo, você vai ter 1,5 vezes mais autonomia de um carro eletrificado versus um carro a etanol. Indo para o mundo dos carros elétricos, eu quis fazer aqui uma comparação de quanto se gasta num carro elétrico e quanto se gasta no consumo de um carro a etanol em um mês, considerando determinada quantidade de quilômetros naquele mês, tá? Então eu peguei um carro elétrico que tem uma capacidade de carga de bateria, né, de 30 kWh, também um valor médio de quilowatt de 60 centavos a R$1, que pode variar no Brasil, no Nordeste, no Sul, no Norte, pode variar o preço também pela bandeira, então esse é um valor médio. O valor pela carga inteira desse carro vai custar R$30, considerando o preço de R$1 por quilowatt, tá? Então R$30 para carregar um carro de capacidade de 30 kWh. E esse carro vai me entregar 280 km de autonomia, segundo o Inmetro. Um carro etanol que tenha 50 litros de capacidade de tanque vai me custar o tanque R$200 e vai me entregar 500 km de autonomia com esse mesmo tanque, considerando 10 km por litro. Então, se eu pego um carro uma pessoa que ande 500 km por mês, num carro a etanol ela vai gastar R$200 e num carro elétrico ela vai gastar R$60. Vai precisar de uma carga para carregar esses 200, para atingir esses 500 km de autonomia. Ou seja, R$60 é um pouco mais de um quarto do valor do custo do tanque do carro a etanol. Ou seja, você anda a mesma distância com um pouco mais de um quarto do preço para abastecer um carro a etanol. E se a gente for pensar um ano, né? Poxa, Luiz, quanto é que eu gastaria para abastecer um carro elétrico e um carro a etanol durante um ano? E aí aqui eu montei dois cenários, se você gasta 500 km no mês com o seu carro ou se você gasta 1.500 km no mês, tá? De novo,
tudo dados de média, tá? Pode ser que gaste um pouco mais, um pouco menos, vai variar da forma que você conduz o seu produto. Então eu peguei o mesmo carro elétrico da tabela anterior e o mesmo carro a etanol da tabela anterior. Então, se eu rodo 500 km no meu carro elétrico, eu vou em um mês gastar R$60. Em um ano eu vou gastar R$720. Se eu pego um carro a etanol que rode 500 km no mês, eu vou em um mês gastar R$200, mas em um ano eu vou gastar R$2.400. Quando eu vou para 1.500 km, eu pego um carro elétrico, eu vou gastar R$180 no mês para rodar esses 1.500 km, e em um ano eu vou gastar R$2.100 para abastecer, para carregar meu carro. Indo para um produto a etanol, os mesmos 1.500 km por mês, eu vou gastar R$600 por mês de combustível, mas em um ano, R$7.200. Ou seja, o carro a etanol está me dando um custo quase 3 vezes maior do que o carro, para você carregar um veículo elétrico ao longo de um ano. Mas, poxa, Luiz, você está usando um produto elétrico de uma bateria de capacidade de carga de 30 kW. E tem carros que têm uma capacidade maior? Tem sim. Se eu pegasse um carro de uma capacidade maior de 60 kW, que é o dobro disso, eu ia gastar por mês para rodar os 500 km R$120, e em um ano eu ia gastar por volta de R$1.500. Ou se eu fosse rodar os mesmos 1.500 km, eu ia gastar num carro elétrico R$360 por mês e ia gastar num ano R$2.200. Ainda assim, ia ser menos da metade, ou a metade do que eu gasto num produto a etanol em um ano. Ou seja, o produto elétrico ainda vai te dar uma economia de, no mínimo, 50%, ou por volta disso, de custo de abastecimento, tá? E a parte mais interessante disso é que você ainda recarrega ele durante a noite. Quando você está dormindo, você carrega o seu carro, ou durante o seu trabalho, você recarrega o seu carro, você não precisa parar no posto de combustível. Então, te traz algumas outras facilidades. Então, na minha opinião, tanto o carro eletrificado quanto o carro elétrico te dão uma condição não só de autonomia melhor que a do carro a etanol, como também de custo de carregamento versus o que você vai gastar para abastecer esse carro tanto num mês quanto em um ano. Agora, Guidorzi, diante desse cenário, como o consumidor deve fazer para identificar a melhor opção para as suas necessidades específicas? Olha, Bacelar, essa é uma pergunta que eu escuto muito dos meus amigos, de colegas de mercado. Poxa, Luiz, quero comprar um carro, o que você acha melhor? Compra um carro a álcool, compra um carro flex, um carro híbrido, um híbrido plug-in, um elétrico, o que você acha melhor, cara? Eu costumo dizer e falar para eles, né, para todo mundo que me pergunta, vai muito da necessidade do consumidor. E eu vou trazer alguns exemplos, né, da mesma forma que eu explico para eles. Se você quer um carro para o seu dia a dia, você ir e voltar do trabalho, ir para um shopping, ir para o mercado, lugares rápidos, distâncias curtas, a melhor opção é o carro elétrico. Obviamente que para um carro elétrico você tem que ter um wallbox na sua casa, uma forma de carregar na sua casa ou no seu trabalho, para você poder manter a bateria sendo carregada de acordo com a necessidade, mas para o seu dia a dia é a melhor opção. É a melhor opção. O carro elétrico para o dia a dia, ele é simples, ele é mais fácil, é a melhor opção. Agora, Luiz, poxa, eu costumo viajar longas distâncias, viajar no fim de semana para a praia, para a montanha, para outros estados, o que você acha? Olha, seguramente, para longas distâncias, para viagens, essa pessoa tem que ter um carro híbrido ou híbrido plug-in. Por quê? Ele vai te dar uma autonomia maior do que um carro flex e vai te dar uma experiência de direção um pouco diferente. Se você fala de um carro híbrido autorrecarregável, aquele que tem uma bateria menor, ele vai te dar uma autonomia maior do que um carro flex, já como vocês viram nos slides anteriores. Então você vai poder andar distâncias mais longas com esse produto sem ter que parar num posto para abastecer. Quando você fala de um carro híbrido plug-in, é um carro que vai ter uma bateria maior, então ele vai combinar a autonomia elétrica do carro mais a autonomia da combustão, então vai te dar uma autonomia ainda um pouco maior do que a do carro híbrido auto-recarregável, do híbrido de bateria menor. Agora, a diferença entre um e o outro não é só a autonomia, é a questão de você querer ter um wallbox na sua casa ou não. Porque não adianta você ter um carro plug-in híbrido e não carregá-lo. Então é importante você ter um wallbox ou no seu trabalho ou na sua casa para que você tenha essa bateria sempre sendo carregada e possa usufruir do modo elétrico desse carro. Então tem alguns produtos plug-in híbridos no mercado que te dão mais de 100 km de autonomia no carro, de condução elétrica. Então no dia a dia do seu dia a dia, você usa o carro na função elétrica e aí numa distância obviamente maior, você vai utilizar o suporte do motor a combustão. Então, quando me perguntam, eu sempre explico essa diferença dos 3 tipos de produto para que combine com a necessidade do consumidor e ele faça a decisão de acordo com a forma que ele usa. E aí fica mais justo, mais fácil, para que ele compre do jeito que ele quer usar, da forma que ele quer usar e da forma que ele vai usar, e não da forma que eu quero vender para ele. Então, eu sempre busco trazer essas informações para que ele possa optar por o que seja melhor para o seu dia a dia, para o seu estilo de vida. Guidorzi, agradeço imensamente esse show de informação e conhecimento que você acaba de compartilhar com nossos autoespectadores, especialmente pela clareza e didática do seu conteúdo. Boa, Bacelar, que bom, feliz pelo convite de novo, muito obrigado. Espero ter contribuído
para que as pessoas possam entender um pouco mais dessas novas dinâmicas, desses novos produtos que estão chegando no mercado. É muita coisa nova, é nova tecnologia, então quanto mais informação, fica mais fácil para que o consumidor possa tomar a sua decisão de comprar o seu próximo veículo. Então espero poder ter ajudado a todo mundo. Continue contando comigo no que precisar. Se alguém quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu estou sempre postando coisas sobre o mundo automotivo, sobre outros mercados, sobre o mundo do marketing e da comunicação. Estou lá no LinkedIn, Luiz Fernando Guidorzi, só me acompanhar lá. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre que precisar, estou à disposição. Um abraço. Reforço que visite o perfil do Guidorzi no LinkedIn para conhecer mais sobre sua trajetória profissional e, quem sabe, trocar conhecimento com ele. Vale muito a pena. O link está disponível aqui embaixo na descrição. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e é apoiado pela Abla, Fenalto e a BVE. Visite os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. No nosso quadro Entrevista de hoje, temos a honra de receber o gerente global de novos negócios em conectividade e mobilidade para a Ford América do Sul, o amigo Luciano Dremaier. Luciano é mestre em engenharia mecânica pela Unicamp. Iniciou sua carreira na Ford em 2004 como engenheiro de desenvolvimento veicular. Com experiências internacionais, participou do programa de formação de liderança na Ford dos Estados Unidos, sendo gerente de projeto do Mustang 50 anos. Como gerente global de projetos, lançou o Figo na Ford Ásia-Pacífico e, em 2016, assumiu o cargo de gerente regional de estratégia de produto. Paralelamente à sua carreira na Ford, de 2019 a 2021, foi professor na Business School de São Paulo, ensinando estratégias de inovação. Luciano liderou a concepção e lançamento do Ford Go, programa de carros por assinatura da Ford. Em 2022, se tornou gerente regional de novos negócios em mobilidade e conectividade, lançando produtos como Sistema de Monitoramento Inteligente Ford Pass Pro. Atualmente, é gerente global de novos negócios conectados, responsável pelo portfólio de produtos digitais para mercados emergentes. Querido amigo Luciano, é um enorme prazer receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Bacelar, é um super prazer estar aqui no Papo de Garagem. Que bom, que bom. A gente já fez tanto painel, tanto evento corporativo juntos, né? Mas dessa vez a gente tem uma oportunidade diferente, né? Porque uma boa parcela do nosso público, sim, vem da indústria, né? Mas a maior parte dele é composta por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Então a gente tem aqui uma chance rara de comunicação direta entre você e eles, e deles poderem conhecer melhor você e a Ford. Eu não tenho dúvidas que eles estão bastante curiosos sobre o conteúdo que você vai compartilhar. Então vamos lá para as perguntas. Luciano, estamos todos acompanhando aqui esse gigantesco processo de transformação da indústria, onde o aporte de tecnologia parece que não tem fim, né? Então, talvez seja um ótimo momento para você, com tantos anos de liderança numa montadora gigante como a Ford, nos dar sua visão sobre esse momento. O que você acha desse momento que a gente está vivendo? Bacelar, no mundo todo, a Ford tem promovido uma enorme transformação nos seus negócios, né? E aí a gente fala de focar onde a gente é forte, SUV, picape, veículo comercial, nossos ícones, flexibilizar nossos powertrains. Realmente aí o aporte de tecnologia não tem fim. Mas o que eu gostaria de colocar aqui, Bacelar, a grande novidade, até conectando com esse seu ouvinte que você comentou aí na abertura, e uma grande novidade da qual eu tenho imenso orgulho de fazer parte, é essa transformação digital que está acontecendo dentro do carro. A nossa indústria é automotiva, sim, é claro, mas agora a nossa indústria é tech também. Então, as áreas de TI, software, eles deixam de ser uma área suporte para o desenvolvimento do carro e eles passam a ser protagonistas. Então, para tentar contextualizar melhor, antes a gente tinha um modelo muito transacional, né? A monetização ali relacionada à venda do produto e um ou outro serviço ali, mais concentrado na data de aquisição. E agora, e cada vez mais daqui para frente, a gente continua com a importância do modelo transacional, mas a gente entra com mais um pedaço aí, que aqui na Ford a gente chama de Always On, que são os produtos digitais que a gente vai colocar dentro desse carro e mesmo as atualizações que a gente pode fazer ao longo da vida desse carro, sempre over the air, né, conectado. E o impacto dessa transformação, Bacelar, a gente já consegue ver nos planos de negócios aí das empresas e numa série de estudos que são publicados, como um estudo da McKinsey, que quantificou esse incremento de receita de 250 a 400 bilhões de dólares
para os players que estão dentro desse ecossistema Always On, né? Muito bacana, Luciano. Eu vou até pegar carona nessa tua última fala, né? A gente, não é de hoje que a gente sabe, né, da vocação do Brasil para o desenvolvimento de software, inclusive exportando vários profissionais para diversas partes do mundo, né? E na esteira do que a gente acabou de comentar, quais iniciativas que a Ford está desenvolvendo, a Ford está conduzindo aqui no Brasil com mão de obra nacional? Esse é um excelente ponto para a nossa conversa, Bacelar. Além dessa parte que nossos ouvintes eles conseguem enxergar, né, que é esse portfólio moderno, global, eletrificado, o nosso modelo de negócio aqui da região também está baseado no desenvolvimento de tecnologia e na exportação dessa inteligência automotiva, né? O que nem todo mundo sabe é que a gente tem um centro de desenvolvimento aqui no Brasil, são mais de 1.500 especialistas integrados a esse ecossistema de inovação global da Ford. 85% do tempo, Bacelar, desse grupo está dedicado ao desenvolvimento de projetos globais, projetos associados aí com essas inovações disruptivas da automotiva, aí, eletrificação, conectividade, tecnologias semi-autônomas. E a gente segue investindo nesse centro. Eu não sei se você acompanhou, Bacelar, mas no final de julho a gente anunciou a expansão dessas instalações lá no Senai Cimatec Park, lá em Camaçari, e agora com a construção de um prédio dedicado à engenharia. Esse prédio pode abrigar aí até 1.000 pessoas, já está em construção, laboratórios de desenvolvimento, áreas de treinamento, e a construção aí deve ser concluída até o início de 2026. Agora, eu vou tentar explorar mais um pouquinho, até pela, de novo, a característica do nosso público, na sua maioria, né? Você consegue citar exemplos de soluções criadas nesse centro de tecnologia? Existe espaço para exportação dessas soluções desenvolvidas localmente? E o que você entende que é o tamanho desse potencial? Olha, Bacelar, o problema dessa pergunta aqui vai ser a gente escolher o que falar. O tamanho desse negócio a gente quantifica, são mais de 500 milhões de reais em 2023, de trabalho feito por nós aqui, brasileiros competentes, e exportado para fora. Posso citar alguns exemplos das tecnologias, né? A direção de um pedal do nosso Mach-E, do nosso carro elétrico. Quem já dirigiu um carro sabe o quanto é divertido dirigir com um pedal só e o quanto isso agrega na eficiência energética do carro. Essa calibração foi desenvolvida aqui. A gente tem um exemplo de bancos para os carros da Lincoln. Então, um banco com qualquer tipo de ajuste aí que você consiga imaginar, inclusive com massagem aí, que é importante para quem está fazendo aí uma viagem mais comprida. O Remote Rev, que a gente chama, né, que é a capacidade de você ligar e acelerar seu Mustang pela chave, você fazer aquele ronco bonito do V8 aí usando sua chave. E sem contar, Bacelar, das inovações aqui que a gente fez para a experiência do consumidor, né? E aí eu destaco duas aqui. O acompanhamento preventivo inteligente, que é uma central nossa Ford, que sabe, né, pelo fato do carro ser conectado, ela sabe se esse carro está com algum alerta, e se esse alerta for severo, a nossa central de relacionamento vai pegar o telefone e vai ligar para esse consumidor. Né? Então, olha o tamanho da transformação, né, Bacelar, dessa jornada. Antes você tinha uma luzinha pequena no painel, esse era o máximo de informação que você tinha sobre um alerta. Agora você recebe, né, além da luzinha no painel, você recebe uma informação completa no seu Ford Pass sobre esse alerta, e se for um alerta severo, além de tudo você ainda recebe, né, a gente foi além, e você ainda recebe aí uma ligação do nosso call center. E uma última aqui, Bacelar, é um negócio relativamente simples, que é o agendamento online dentro do nosso app. Mas por que eu estou destacando? Porque foi uma solução desenvolvida aqui no Brasil, por nós brasileiros, que fez tanto sucesso pela simplicidade e pela eficiência, que hoje já está em muitos mercados aí, em mais de 10 mercados aí fora daqui do Brasil. Luciano, quantas notícias incríveis! Olha, até eu que acompanho de perto a indústria, algumas coisas aqui eu fiquei muito feliz de saber. Imagina que a nossa audiência, com certeza a maior parte deles não tinha a menor noção disso. A gente vai dar sequência na nossa conversa, mas deixa eu aproveitar aqui para lembrar os nossos autoespectadores, vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições. É só escrever aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos outro super executivo da indústria, como o Luciano, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema de sua preferência. Luciano, a gente tangenciou um assunto aqui que eu acho muito importante. Um dos destaques do último Salão do Automóvel Chinês, que inclusive a gente destacou muito aqui no programa, foi a sinalização do início de uma nova frente de batalha tecnológica nos automóveis, o ambiente interno, com um foco super especial na experiência de motoristas e passageiros. Quais são as grandes tendências, na sua visão, para esse tipo de nova fronteira? Não, sem dúvida. E aí, Bacelar, entender a experiência do consumidor, né, e usar extensivamente a inteligência artificial e conectividade
são as grandes tendências aí na minha visão. E eu vou te responder aqui com um exemplo. A gente tem o nosso SYNC, o nosso sistema de infotainment do carro, e quando a gente lançou esse infotainment, a gente moveu muita função de botão físico, a gente moveu para essa tela. E aí a gente percebeu, ao longo do tempo, monitorando esse uso, que os nossos clientes não gostam efetivamente de tudo na tela, né? Como, por exemplo, o controle de temperatura do ar-condicionado. Então, olha o uso da tecnologia, e a gente detectou isso, e a gente, over the air, né, sem esse consumidor precisar parar em um dos nossos concessionários, a gente mandou uma atualização onde a gente devolveu a função de regular a temperatura do ar-condicionado por botão, né? Como os nossos clientes aí preferem. E aí, Bacelar, aqui até esse compromisso com esse nosso ouvinte, destacar uma coisa que está menos aparente, mas é uma super revolução que também está sendo causada aí está sendo possibilitada aí pela conectividade, que é como a gente vai reagir a falhas, né? Como é que a gente vai atender melhor o nosso consumidor sem que efetivamente ele seja prejudicado no uso do veículo dele. E aí a gente faz uma analogia com saúde, né? Aquela questão do monitoramento preventivo, né? Então, com a conectividade, hoje a gente consegue monitorar o que está acontecendo dentro desse carro preventivamente, para que esse carro nunca chegue numa falha. Então, a gente tem hoje, Bacelar, toda vez que alguém liga ou desliga um carro da Ford, todo esse diagnóstico desse carro sobe para a nuvem, e a gente tem aí inteligência artificial que está olhando e tentando achar alguma coisa errada com esses diagnósticos que estão subindo para a nuvem, né? E com isso a gente faz um monitoramento preventivo dessa frota toda, e a gente evita, por exemplo, que um carro nosso chegue a falhar. A gente consegue atuar aí antes da falha. Então são tendências que estão sendo viabilizadas aí muito pela questão da conectividade e da inteligência artificial. Luciano, essa questão que você colocou, né, de atualização over the air, de atitudes proativas da montadora, né? A gente lembra que o nosso passado era sempre, às vezes, até doloroso, né? De você ter que ficar correndo atrás para ter seu problema resolvido. Isso realmente é uma questão, assim, que vai ter até uma grande mudança cultural com relação a isso, não tenho a menor dúvida. Inclusive, eu tenho uma outra pergunta para explorar isso, mas antes, deixa eu só passar mais um recado aqui para os nossos amigos autoespectadores, não esquecerem de se inscrever no nosso canal para serem informados sobre os nossas próximas atrações. Agora, Luciano, como eu tinha mencionado, né, uma característica tradicional na indústria de tecnologia, eu já ia falar do meu passado lá de tecnologia, né, mas na indústria automotiva, inclusive nos seus consumidores, estão começando a se acostumar aos poucos com ciclos de desenvolvimento mais rápidos, né? Da mesma forma que é inimaginável levarmos mais de um ano para sermos apresentados a novos modelos de smartphones e TVs, só para ficar nesses dois exemplos, a gente pode esperar o mesmo dos automóveis em um futuro não tão distante assim? Sem dúvida, viu, Bacelar? Aliás, é um ponto muito interessante. A gente tem o conceito aqui, a gente aprendeu isso durante um projeto, eu nunca mais me esqueci, que é o conceito das expectativas líquidas. Esse consumidor, hoje, que tem uma experiência boa, ele já não separa mais, né, na cabeça dele, eu tive uma experiência boa com o meu celular, ou eu tive uma experiência boa no meu banco, né? Ele teve uma experiência boa e ele tem uma expectativa líquida de que essa experiência aconteça em qualquer ambiente que esse consumidor esteja inserido, né? E, sem dúvida, essa espera por atualizações mais frequentes, ela acontece com o veículo também. E aí eu separaria em dois pedaços, né, Bacelar? Um pedaço da indústria mais tradicional, que a gente, obviamente, continua comprimindo cada vez mais os tempos, mas eu tenho algum tempo de desenvolvimento ferramental, estabilização de manufatura, né, esse lado mais automotivo do carro, que são ciclos um pouquinho mais longos, mas eu tenho agora, com essa chegada do software dentro do produto, eu tenho uns ciclos mais curtos e rápidos, alinhados, né, com essa expectativa líquida de outras indústrias, como a indústria do celular. Eu tenho isso chegando mais rápido para o consumidor. Então a gente chegou naquele ponto, né, onde a gente fala do smartphone sobre rodas, né, onde eu compro um produto e não existe essa expectativa que eu vá vender esse produto ou me desfazer desse produto e ele tem ainda as mesmas características de quando eu comprei, né? Esse conceito agora da gente evoluir numa velocidade mais rápida, ele faz parte agora do carro também. Veja que ponto nós estamos chegando, né, Luciano? Realmente você usou uma expressão que eu usei acho que uns 2 ou 3 programas atrás, e falando muito aí, inclusive, de fabricantes de smartphone trazendo seus modelos de veículos, né, para o mercado. Acho que a Xiaomi talvez tenha sido aí a grande coqueluche no último salão chinês, mas é um caminho, né? E para quem gosta de tecnologia, isso é um prato cheio, né? Mas a gente está se aproximando aqui do final da nossa entrevista e já é uma tradição aqui do programa solicitar aos nossos entrevistados que eles deem dicas profissionais para a nossa plateia.
na sua maioria composta, como eu disse, né, por jovens que buscam construir uma jornada tão bem-sucedida como a sua, por exemplo. Inclusive, aproveitando a experiência de vocês com a expansão do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, que você mencionou, né, você podia compartilhar com os nossos autoespectadores talvez uns 3 aspectos que vocês costumam valorizar nos seus processos de captação de talentos? Legal, Bacelar, essa é uma ótima pergunta e uma super responsabilidade nossa com os ouvintes, né? A Ford, o propósito da Ford é ajudar as pessoas a construir um mundo melhor, né? Onde elas são livres para se movimentar e construir os sonhos delas. Dentro da Ford, Bacelar, os 3 comportamentos nossos são foco, excelência e colaboração. Esses são os pilares que a gente tem aqui dentro para desenvolvimento de produto. Então, o que eu diria, né, para quem tá se formando, quando a gente tem, que pessoa que gera valor quando está junto com a gente dentro de uma reunião, tomando uma decisão, resolvendo um problema difícil? Essa pessoa tem 2 grandes características. A primeira está muito relacionada aos soft skills, né? Então é uma pessoa empática, uma pessoa organizada, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que quer fazer acontecer, então tem todo um lado de soft skill nela. E tem todo um lado do hard skill, dessa pessoa conseguir dar as respostas corretas, e muitas vezes não é nem dar a resposta correta, é fazer a pergunta correta para ajudar a gente a levar um produto ou levar a resolução de um problema para um outro nível, né? Então, o que eu chamaria esse segundo ponto de hard skill seria a paixão pela excelência técnica, né? Afinal, as coisas estão mudando tão rápido, a gente está falando aqui de mudança, é muito difícil apostar num campo muito específico de conhecimento, mas é possível apostar sim, Bacelar, eu acredito muito nessa paixão pela excelência técnica. E aí, essa mensagem que eu deixaria aí para os nossos ouvintes. Muito bacana, Luciano. Realmente, eu não tenho dúvida aqui que os nossos espectadores saem assim com um direcionamento muito mais qualificado aí, né, do caminho a procurar na sua trajetória profissional. Agora, Luciano, boa conversa, a gente fica sempre lamentando quando ela acaba, né? Eu queria imensamente agradecer aqui a oportunidade gigante de ter você aqui, né, com toda a tua gentileza, a tua disponibilidade de compartilhar esse teu conhecimento, essa tua experiência profissional diferenciada, ainda mais nesse momento tecnológico, como a gente discutiu aqui, que a gente está vivendo. Certamente a gente agregou muito valor de conhecimento para a nossa plateia e eu não tenho palavras para agradecer a tua presença aqui hoje conosco. Muito obrigado de coração. Não. Bacelar, super prazer colaborar com você, eu sei da sua história, tudo que você dedicou de anos a essa nossa indústria, então é um prazer para mim poder falar aqui em nome da Ford e trazer tanta coisa legal daqui do Brasil, que eu sei do trabalho que você fez e tem feito por ele, né, pelos nossos profissionais, pela nossa indústria. Então fica meu super obrigado aqui pelo convite. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e é apoiado pela Abla, Fenalto e a BVE. Sugiro a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, chegamos ao final de mais um episódio do programa Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativar as notificações para não perderem o anúncio das atrações da próxima edição e escreverem seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até a próxima.